comportamento dos seus colaboradores. A teoria das relações humanas, ela trouxe um pouco essa abertura. Os colaboradores se sentiam cada vez mais participantes do processo, mas isso precisava ser delimitado. Vejamos que rompemos barreiras, mas às vezes precisamos estruturar como esse rompimento vai acontecer. É aí que a teoria da burocracia surge, exatamente para delimitar, cortar um pouco essas arestas que existem nesse processo inicial de dar abertura, de olhar subjetivamente para o ser humano. E aí Toffler nos faz uma reflexão interessante quando falamos da teoria da burocracia. Quando todos os princípios eram postos a funcionar numa organização única, o resultado era uma clássica burocracia industrial. Uma organização gigantesca, hierárquica, permanente, compacta de alto a baixo, mecanicista, bem planejada para fazer produtos repetitivos ou tomar decisões repetitivas no ambiente industrial relativamente estável. E aí, parece que retrocedemos, nem tanto. O que a teoria da burocracia realmente quis fazer? Quis dar uma forma a tudo isso que estava acontecendo no ambiente organizacional. É essa perspectiva de iniciativa das pessoas, é essa interação e olhar sobre a importância do trabalho em grupo. A teoria da burocracia, então, estabelece mecanismos de controle da produção. Ok, não vamos nos manter rígidos em estudar os tempos e movimentos, mas precisamos fazer o quê? Criar padrões de controle de produção. Veja, então, é bom que a gente mantenha a importância do trabalho em grupo, mas que isso seja feito de forma padronizada. Nos remete também à discussão acerca da importância da padronização. Ainda que na administração científica, ainda que na teoria clássica, inclusive na teoria das relações humanas, o foco fosse na execução das tarefas, a gente tinha problemas de padronização, porque cada pessoa realizava aquela tarefa da forma que achava melhor, era estudar apenas os movimentos que poderiam ser realizados e os tempos. Na teoria da burocracia, o que é feito? Não, precisamos padronizar. Esse produto precisa ser feito dessa forma, tem esses parâmetros de qualidade. É, inclusive, começando a refletir exatamente a importância da qualidade no processo produtivo. E a teoria da burocracia tem uma contribuição muito interessante, que é a formalização da comunicação. Eu preciso formalizar a comunicação. Então, não é a comunicação que não existia na administração científica, nem a comunicação que começa a acontecer de forma cada vez mais informal na teoria das relações humanas. Precisamos utilizar isso a nosso favor, então vamos formalizar os mecanismos de comunicação. É o que contribui também à teoria da burocracia. A teoria da burocracia, então, nos traz a seguinte reflexão. Precisamos padronizar, precisamos controlar ainda, claro, precisamos formalizar esses mecanismos de comunicação. Então, a teoria da burocracia vem e arruma um pouco aquilo que começou e não deu certo na administração científica, na teoria clássica, visto que estudos dos tempos e movimentos não olhavam o ser humano. A teoria das relações humanas vem e dá esse olhar, mas eu preciso padronizar, eu preciso controlar como será dado esse olhar ao ser humano. Outra teoria que contribui sobremaneira, então, para esse aprimoramento da perspectiva da gestão de pessoas na organização e contribui hoje para os mecanismos de desenvolvimento de pessoas e equipes é a teoria estruturalista, que nos remete à seguinte reflexão: necessidade de visualizar a organização como uma unidade social, complexa, na qual interagem grupos sociais que compartilham alguns dos objetivos da organização, mas podem se opor a outros. Então, veja que a teoria estruturalista já amplia aquilo que foi apresentado na teoria da burocracia. Quando a teoria da burocracia delimita padrões, controles, formalizações, a teoria estruturalista tenta abarcar tudo que já foi construído no processo e diz: nós temos que pensar a organização como uma estrutura de sistemas, de pessoas, uma unidade social em que esses seres humanos interagem e que é importante nós analisarmos essa interação. Então, veja que interessante a complementação que existe hoje. Quando falamos em desenvolvimento de pessoas e equipes, nós não precisamos refletir que equipe eu vou formar, que perfil de equipe eu preciso ter diante da estrutura organizacional.
Como eu posso flexibilizar esse trabalho? Não depende também da reflexão acerca da estrutura organizacional? Então veja que a teoria estruturalista já começa exatamente a trazer essa contribuição. A teoria estruturalista propõe a reflexão sobre os tipos de organizações e a relação existente entre as estruturas e as ações e resultados organizacionais. Então, se eu tenho estruturas verticais, altamente hierárquicas, isso contribui para os meus resultados, isso aumenta a minha produtividade, ou eu posso começar a pensar em flexibilizar essa estrutura, horizontalizar essa estrutura e assim conseguir explorar cada vez mais os resultados organizacionais e aumentar a produtividade. Ela também pensa o seguinte: um ponto de destaque é a abordagem sobre os conflitos organizacionais. Veja que na teoria estruturalista um enfoque interessante é analisar os conflitos organizacionais e o impacto que estes têm na realização dos trabalhos, seja individuais, seja em departamentos e em setores. Administrar conflitos é também importante. Os conflitos fazem parte dos processos organizacionais e não devem ser vistos estritamente na ótica negativa. Do conflito surgem também iniciativas e mudanças que contribuem para a transformação positiva da organização. Veja que a teoria estruturalista, quando falamos em desenvolvimento de pessoas e equipes, nos remete a um ponto interessante. Conflitos, normalmente quando falamos em conflitos, pensamos logo em que conflito não é bom, conflito atrapalha o trabalho, conflito, na verdade, não contribui em nada. E a teoria estruturalista nos traz essa reflexão. Sabemos, quando falamos em desenvolvimento de pessoas e equipes, o quê? Que o conflito, às vezes, claro, pode gerar aquela conturbação momentânea, mas muitas vezes do conflito surgem ideias altamente criativas, ideias altamente inovadoras. E quando falamos, então, na teoria estruturalista, dessa análise da estrutura e principalmente de compreender a organização como uma unidade social, a teoria comportamental contribui dizendo, também conhecida como teoria behaviorista, aborda reflexões acerca do comportamento do homem no ambiente de trabalho e suas consequências na formação do comportamento organizacional. Vejamos, com a teoria da estrutura, pensando o ser humano composto dessa unidade social que remete-se à organização, a teoria comportamental nos diz, é importante também, então, o que? Eu pensar no comportamento desse ser humano no ambiente de trabalho. E a teoria comportamental faz exatamente esse olhar. Traz exatamente essa perspectiva behaviorista da escola da psicologia, porque eu preciso analisar o comportamento desse ser humano no trabalho. Eu preciso, inclusive, analisar que comportamentos eu posso explorar, que comportamentos eu posso favorecer no meu ambiente organizacional, para o quê? Para que o meu colaborador consiga explorar cada vez mais as suas potencialidades no ambiente de trabalho. A teoria comportamental discorre sobre a influência da motivação no ser humano e seu impacto em suas ações na organização. Veja que interessante. É aí, nessa teoria, e principalmente hoje, quando falamos de desenvolvimento de pessoas em equipes, falamos de motivação como um aspecto extremamente importante sobre como esses fatores motivacionais impactam nos resultados do trabalho em equipe. A teoria comportamental tem grande contribuição nesse processo. Porque se estou analisando o comportamento do ser humano, se estou analisando como esse ser humano se relaciona no ambiente de trabalho e o que influencia as suas ações ou não, é importante então analisar também a motivação. Então, a teoria comportamental contribui sobremaneira para essa análise. E aí, a nossa parada para aquela reflexão. Por que é importante compreender a contextualização histórica do gerenciamento de pessoas para o desenvolvimento de equipes? Essa é a nossa reflexão momentânea. Por que compreender essa perspectiva histórica? Conseguiram já perceber quanto é importante hoje para a atuação das equipes de gestão de pessoas desenvolverem equipes e trabalho, pensar essa reflexão histórica e como ela foi construída para hoje trabalharmos a organização nesse ambiente dinâmico e
tão multicultural, pluralista. Quais impactos, então, dos estilos de administração nas ações organizacionais? Visto que estamos falando de comportamento, ainda falando da teoria comportamental, o que foi que sobressaiu? A análise sobre a reflexão dos estilos que podem ser utilizados na administração para conseguir alcançar ou não o resultado esperado pelos colaboradores. Então, ele fala do autoritário coercitivo. É o estilo de administração autocrático, rígido, inflexível. Temos o estilo autoritário benevolente, que já apresenta uma leve flexibilização do estilo autocrático. Então, a teoria comportamental já começa a testar mecanismos diferenciados para, então, perceber como eu posso adaptar o meu estilo de gestão à minha realidade, ao comportamento do meu colaborador. Se eu faço essa análise do perfil do comportamento dos meus colaboradores, eu preciso, então, analisar também qual o modelo de gestão mais adequado. Se eu tenho que ser autocrático, rígido, inflexível, se eu já posso ser mais benevolente, flexibilizar, liderar pessoas, gerenciar pessoas, desenvolver pessoas e equipes é importante. E é nesse aspecto que a teoria comportamental contribui. Outro estilo é o consultivo. É um estilo mais tendencioso à promoção da participação, passando também pela importância da atenção dos aspectos comunicacionais. Então, veja que já, a depender do perfil do grupo de trabalho que eu tenho, a partir daquele mecanismo de gestão do ambiente organizacional, eu posso partir para um estilo de administração mais consultivo. E outro modelo sugerido na análise da teoria comportamental é o participativo, em que eu tenho um estilo democrático, que compartilha decisões, que promove a comunicação e o relacionamento interpessoal. Olha que interessante. Vimos desde a administração científica todo o processo até agora a teoria comportamental, em que nos sugere o quê? Eu preciso analisar o meu ambiente, eu preciso fazer uma análise comportamental dessa unidade social que é as organizações, para assim delimitar qual o modelo ideal de gestão. Ou, inclusive, quando falamos em desenvolvimento de pessoas em equipes, em que modelo eu devo usar no momento certo para aquele comportamento apresentado por aquela equipe de trabalho. Então, a teoria comportamental, ela fica evidente a necessidade de que as organizações devem definir novos formatos para a gestão de pessoas, visando o quê? Possibilitar o melhor desempenho organizacional, o relacionamento interpessoal e o desenvolvimento profissional. Ora, a teoria comportamental nos traz exatamente essa contribuição muito significativa, que é o quê? Refletir sobre a importância, inclusive, do relacionamento interpessoal, de como a interação entre essas pessoas nessa unidade social contribui diretamente para o alcance dos resultados organizacionais, sejam eles positivos ou negativos. Então, a teoria comportamental faz exatamente essa reflexão. Como eu posso trabalhar os seres humanos diante do comportamento que é demonstrado no dia a dia, no trabalho, na organização, para a partir daí eu traçar estratégias, definir modelos de gestão que possa contribuir para o quê? Para explorar ao máximo a capacidade produtiva, no sentido produtivo da tarefa e no sentido também produtivo intelectualmente das pessoas. Vejamos então como essa percepção histórica da gestão de pessoas, analisando, concomitantemente com essa evolução da teoria das relações humanas até a teoria comportamental, contribui para que o ser humano seja percebido na organização como um ser constituído de aspectos subjetivos e que contribui sobremaneira para a realização de suas atividades. Isso hoje é muito importante quando falamos em desenvolvimento de pessoas, refletir sobre esses aspectos que impactam diretamente e indiretamente nos resultados organizacionais. E aí, vamos para o nosso resumindo, que é exatamente trazendo a reflexão desde o que falamos lá na administração científica até agora a teoria comportamental,
quais foram os principais aspectos, os aspectos mais relevantes que nos fazem refletir sobre que mecanismos podemos estabelecer para gerir cada vez mais e melhor as pessoas no ambiente organizacional. E aqui, percebam que na era industrial clássica, a organização era o que? Rígida. Suas partes, seus departamentos, seus setores, o que? Praticamente não se comunicavam. Se comunicavam o estritamente necessário para a realização das suas atividades. Como então era vista essa área de desenvolvimento, de gestão de pessoas? Era vista estritamente como área de departamento pessoal. Preocupado em quê? Em demissões, em admissões, não focando os aspectos mais subjetivos, que começa a surgir lá no finalzinho da era industrial clássica com a teoria das relações humanas. Quais são os aspectos que destacam? As características eram o quê? Burocrático? Burocrático não no sentido da teoria da burocracia, que estabelecia formas só, mas no sentido da padronização extremamente rígida, formal e inflexível. Era o que? Centralizador. Cada um tinha que executar as suas tarefas. Rígido e funcional. Cada um tinha que fazer as suas funções, estritamente as suas funções estabelecidas. Ainda temos aí o foco na tarefa. Quando partimos então para a era industrial neoclássica, surge já a perspectiva da estrutura organizacional. Surge já a relação que pode acontecer entre não só a estrutura da organização, mas a inter-relação que pode acontecer entre aquela estrutura organizacional e a estrutura das outras organizações. É aí que surge também a perspectiva. Como eu posso, então, relacionar a importância da comunicação entre os setores, entre os departamentos da organização? Veja que na definição aqui, na imagem que temos, os setores já temos as linhas tracejadas, ou seja, aquele momento lá que a comunicação começa a se formalizar e essa comunicação começa a acontecer propriamente dita, sendo que focando a importância dessa comunicação para o alcance dos resultados. Nessa fase, a gente começa a falar do departamento de gestão de pessoas. Qual então o foco desse departamento da gestão de pessoas? É já a preocupação com a adaptação ao ambiente. É o que falamos lá, não é só importante o homem se adaptar ao trabalho, é importante que ele também se adapte ao homem. Depois, a importância da revitalização, no sentido de pensar a estrutura organizacional e como eu posso explorar essa estrutura organizacional a favor da organização, a favor do colaborador para a realização dessas atividades. E a departamentalização, visto que eu formalizo a importância da comunicação. É importante que a organização tenha oficialmente, claramente, esses departamentos, esses setores estabelecidos para que, inclusive, essa comunicação flua da forma mais adequada, flua da forma mais específica para a organização. Então, percebam o quanto é importante para a organização nessa fase da era da gestão de pessoas, quando falamos lá da era industrial neoclássica, a perspectiva de o homem se adaptando ao trabalho, o trabalho também se adaptando ao homem, a importância da flexibilização, a importância da departamentalização e principalmente do que da organização percebendo a importância que essa unidade social, que é reflexo das interações entre as pessoas, tem dos resultados organizacionais. E aí partimos para a era da informação, quando falamos da teoria comportamental, quando falamos das perspectivas da teoria também do sistema, que percebe a organização como um sistema e que essas partes estão interligadas e que precisam se comunicar. Nós temos aqui uma imagem em que nós temos um ambiente e a organização completamente com linhas tracejadas. As organizações estão percebendo que elas precisam manter a comunicação com o ambiente,
que elas precisam perceber as influências e estímulos que esse ambiente exerce na organização e vice-versa. É aí que nos traz a reflexão sobre a globalização. As organizações cada vez mais recebendo informações e tendo que administrar essas informações. Olha a importância das equipes pluralistas, de equipes multifuncionais, exatamente para atender essas necessidades da organização. E nessa era da informação, a gente já fala em equipes de gestão de pessoas. Já surge aí a formalização importante que é trabalhar com equipes de pessoas com perfis completamente diferenciados, focados em que em cada perfil contribuir da melhor maneira para a realização da atividade. E aí, qual a característica, então, dessa fase, quando falamos de tratar as equipes de gestão de pessoas? Elas são mais fluidas, multifuncionais, flexíveis e descentralizadas. Vejamos, o melhor para o quê? Para desenvolver pessoas e equipes, que é fluidez na comunicação, fluidez no trabalho, fluidez na relação entre esses grupos. É importante o que? A multifuncionalidade. Se estamos falando de equipes de trabalho, precisamos ter perfis de profissionais diferenciados, precisamos ter profissionais que consigam trabalhar com o que? Na diversidade, com a diversidade. Precisamos da descentralização, eu preciso dar autonomia ao grupo para a realização das atividades. E a flexibilidade, que com a flexibilidade eu consigo então oferecer maior autonomia a essas partes para a realização das atividades. Vejamos aqui, então, como esse momento, quando falamos na era da informação, na gestão de pessoas, possibilita à organização esse olhar ideal, esse ambiente extremamente favorável para o quê? Para o desenvolvimento de pessoas e equipes. Por quê? Eu já tenho foco em equipes multifuncionais, eu já tenho foco nessa importância da fluidez da comunicação, das informações. Eu tenho foco o quê? Na flexibilização das relações de trabalho e principalmente em quê? Em descentralizar essa autoridade, a delegação de poder, para que os colaboradores também se sintam parte do processo. E se sentindo parte do processo, eles possam contribuir de forma ativa para as melhorias que podem acontecer no processo de gestão e assim também nos resultados organizacionais. Vejam que interessante o que estamos falando, a importância que é contribuir para o quê? Para que cada vez mais o desenvolvimento de pessoas e equipes possa ter esse foco. O foco de explorar de cada colaborador aquilo que ele tem de melhor, somar ao grupo e, consequentemente, naturalmente, atingir os resultados organizacionais. É isso que fica evidente quando falamos em desenvolvimento de pessoas e equipes, e aí as nossas reflexões finais já nos remetem exatamente a isso. Vimos desde a administração científica até o momento, quando falamos aqui da era da informação, da teoria comportamental e da teoria estruturalista, a importância de refletir o quê? Refletir o papel do ser humano na execução das suas atividades. A organização, ela não pode somente olhar, focar a tarefa. Ela precisa olhar para o ser humano. Ela precisa olhar para o comportamento. Ela precisa perceber a organização como essa unidade social que tem relação interdependente entre as partes, que essa relação influencia diretamente nos resultados positivos ou negativos. É importante, então, quando falamos sobre essa análise, essa contextualização histórica, que é extremamente importante para refletirmos atualmente o que é o desenvolvimento de pessoas e equipes, perceber que, claro, existem momentos históricos que nos remetem à importância o quê? Na administração científica, o momento da industrialização, era importante o estudo dos tempos e movimentos. Mas esse ambiente foi mudando e, para tanto, as organizações precisavam acompanhar essas mudanças. Hoje, na área da informação, temos ainda, claro, foco na industrialização, na produção de produtos, mas temos também o foco na produção de
serviços. Já estamos falando do quê? Da gestão do conhecimento. E a área de gestão de pessoas, com as suas estratégias de desenvolvimento de pessoas e equipes, precisam formalizar modelos de gestão que possibilitem o quê? Extrair das pessoas essa capacidade de se adaptar ao ambiente e, consequentemente, trazer os melhores resultados organizacionais. Vejam, então, que interessante foi a nossa aula 1, tratando desses aspectos da contextualização histórica da gestão de pessoas, remetendo aos principais pontos que nos fazem refletir sobre como mudou tanto a gestão de pessoas nas organizações e como hoje todas essas mudanças que aconteceram foram frutos, claro, de experiências, de tentativas, de análises, de percepções críticas acerca das mudanças que aconteceram não só no mercado, no mundo, mas também nas organizações. Fica então aí o nosso abraço e até a próxima aula.